Eu deixei minhas inseguranças destruírem meu casamento, e em um momento de fraqueza, fiz algo que nunca vou conseguir me perdoar, quando procurei consolo em outro lugar. Oi Reddit, o meu maior medo finalmente aconteceu, tudo por causa do meu egoísmo e da minha ganância. Me arrependo de tudo que fiz naquele dia. Eu só queria ver a reação do Oliver. Eu estava furiosa e queria que ele saísse do próprio controle, só para me mostrar que me amava. Eu estava desesperada, e nesse desespero, acabei afastando-o da minha vida para sempre. Oliver e eu estamos casados há 3 anos. Nós nos conhecemos em um clube do livro, que ele frequentava por causa da sua paixão por leitura. Eu só fui porque minha prima insistiu, queria que eu saísse um pouco de casa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Meu ex terminou comigo dizendo que eu era dependente demais. E na semana seguinte vi uma foto dele casando com uma amiga minha, que já estava grávida dele. Eu estava arrasada, e minha prima me levou ao clube do livro para distrair a mente. Foi lá que conheci Oliver pela primeira vez, e gostei dele imediatamente. Gostei tanto que comecei a ir a todas as reuniões, mesmo sem ser fã de leitura. Eu só queria vê-lo. Depois de 2 semanas, ele finalmente reparou em mim e pediu meu número. Um mês depois, já estávamos saindo juntos. Eu fiquei obcecada pelo Oliver. Cheguei a inventar que minha prima tinha pedido para eu sair da casa dela, só para que ele me oferecesse morar com ele. Eu queria estar com ele o tempo todo. Queria conversar, saber com quem ele falava, fazer tudo junto. Mas também não queria assustá-lo, então fingia estar tranquila quando ele atendia clientes mulheres, já que isso fazia parte do trabalho dele. Oliver era ótimo no que fazia e vivia sendo enviado para reuniões de negócios. Isso me deixava louca, especialmente quando envolvia mulheres, mas eu fingia não me importar. Até eu mesma tinha medo da intensidade dos meus sentimentos e tentava disfarçar. Namoramos por 8 meses antes de casar. Eu fiquei nas nuvens, achando que isso mostraria às outras mulheres que ele era meu, que tinha me escolhido. Acreditei que depois do casamento, começaríamos logo a ter filhos, assim eu o prenderia de vez a mim. Mas não foi o que aconteceu. Eu me esforcei muito para engravidar e quando finalmente consegui, tive um aborto espontâneo. Depois disso, nada mais. Eu me frustrei demais e comecei a sentir que só eu me importava. Oliver tinha dito desde o início que queria que aproveitássemos os 2 primeiros anos de casamento antes de termos filhos. Eu concordei, só para que ele aceitasse casar comigo. Mas na verdade, eu não queria esperar. Eu tinha medo de que ele me deixasse. O fato de ele não demonstrar preocupação com isso só aumentava minha insegurança. A cada dia, parecia crescer dentro de mim a certeza de que Oliver estava me traindo. Eu passava o dia vigiando ele. Como dona de casa sem outro trabalho, era fácil fazer isso. Brigava quando ele chegava atrasado, acusando de estar com outra. No fundo, eu sabia que Oliver sempre tinha sido fiel. Ele sempre deixava o celular destravado perto de mim, fazia questão de me tranquilizar. Mas nada era suficiente contra as minhas inseguranças. Eu estava sempre com medo de ser abandonada. Cheguei a segui-lo em alguns trabalhos paralelos para ter certeza. Ele fez de tudo para me tranquilizar, mas eu só o pressionava mais e mais até encurralá-lo. Uma vez, ele sugeriu que eu procurasse uma terapeuta. Fiquei furiosa, discutimos feio naquele dia, porque pensei que ele estava me chamando de louca. Minha paranoia foi tão longe que afastei quase todas as minhas amigas, exceto as casadas. Eu temia que elas tirassem Oliver de mim, mas até elas acabaram se afastando, porque não suportavam mais a minha atitude. E foi assim durante todo o casamento, eu me convencendo de que era a vítima e de que Oliver era o tóxico. Eu não conseguia enxergar que era o contrário. Eu não queria admitir que estava destruindo nosso relacionamento com meu comportamento. Me convencia de que era ele quem me fazia sentir daquele jeito. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sempre soube que eu era a parte tóxica do nosso casamento. Sabia que estava afastando Oliver cada vez mais, mas me iludia acreditando que estava fazendo o oposto. Queria ter entendido antes qual seria o resultado disso tudo. Talvez assim eu não tivesse cometido os erros que cometi. Logo Oliver começou a me evitar. Bem, não de propósito, mas na época eu não enxergava dessa forma. Ele precisava trabalhar fora da cidade com frequência, e isso gerava muitas brigas entre nós. Eu tinha certeza de que era só desculpa para passar mais tempo com a amante. Oliver, cansado das discussões constantes, às vezes saía de casa para evitar brigas, ou até viajava antes do previsto só para fugir dos conflitos. E eu, sempre que ele saía, ia para o apartamento do Steve desabafar e encontrar consolo nos braços dele. Um consolo de pele com pele. Sim, eu traía Oliver com Steve, seu colega de trabalho. Eu sempre conheci Steve. Não foi naquela festa que de repente decidi dormir com ele só para deixar Oliver com ciúmes. Eu já me deitava com Steve havia 1 ano antes de Oliver descobrir. Steve já tinha ido várias vezes à nossa casa para jantar, assistir a jogos de futebol ou mesmo almoçar com a gente. Às vezes vinha até com a esposa. Ele era praticamente da família, e eu o via assim, até aquela noite. Apesar de trabalharem juntos, Oliver era o chefe de Steve. Oliver tinha entrado na empresa 3 anos depois dele, mas foi promovido apenas 4 meses após começar. Desde então teve 3 promoções. Steve, em todos aqueles anos, só havia conseguido uma. Eu deveria ter percebido que tudo que Steve fazia era por desprezo a Oliver. Ele tinha inveja do sucesso dele e queria o que ele tinha. Então, quando viu a brecha no nosso casamento, o aproveitou. E infelizmente essa brecha foi toda criada por mim.
Naquele tempo eu acreditava que Steve realmente se importava comigo. Pelo menos era o que ele dizia. Ele me contava coisas sobre Oliver, todas mentiras. Dizia que Oliver flertava com outras mulheres, que não era bom para mim. Steve me manipulou usando minhas inseguranças, até me levar para a cama. Lembro exatamente como tudo começou. Oliver e eu tínhamos brigado feio. Eu o acusei mais uma vez de gostar demais da companhia feminina. Isso porque fomos às compras e ele encontrou uma antiga colega de escola. Eles ficaram rindo, conversando e no fim trocaram contatos. Eu fiquei furiosa e quando chegamos em casa, despejei toda a raiva nele. Oliver saiu de casa irritado e disse que dormiria no escritório. Ele queria me dar espaço para refletir sobre minhas atitudes e só voltaria quando eu estivesse pronta para ouvir. Eu fiquei transtornada. Naquela noite, Steve apareceu. Oliver tinha esquecido que o havia convidado para assistir a um jogo. Ele me encontrou em prantos e tentou me consolar. Ele sabia que Oliver e eu brigávamos muito, até porque presenciava algumas discussões. Oliver nunca se abria com ele sobre nossos problemas, mas Steve sabia o suficiente. Aquela noite, ele me abraçou, fez carinho nas minhas costas, e eu não sei o que deu em mim. Sempre justifiquei aquele ato como uma necessidade básica em vez de egoísmo. Eu queria conforto, e aquele carinho não foi suficiente. Então me joguei no colo dele e o beijei. Steve não disse nada. Não me afastou, não perguntou o que eu estava fazendo, não me lembrou quem eu era para ele. Pelo contrário, me ajeitou no colo para ter acesso ao meu corpo. Não trocamos palavras naquela noite. Eu nem lembrava mais do motivo justificável para o que estava fazendo. Eu só queria consolo. E Steve me deu. Era tudo o que importava naquele momento. Horas depois, quando já estávamos na minha própria cama de casada, o peso do que eu tinha feito me atingiu. Steve foi embora naquela mesma noite. E não tocamos no assunto por semanas. Eu fiquei apavorada com a possibilidade de Oliver descobrir. Até lavei os lençóis, como se isso pudesse apagar o pecado. Oliver voltou para casa na noite seguinte. Eu corri para pedir desculpas. Prometi que nunca mais o acusaria injustamente. Ele não acreditou. Claro, não era a primeira vez que eu fazia uma promessa dessas. E como sempre, quebrei a promessa dias depois. Tivemos alguns dias tranquilos, em que tentei ser uma esposa melhor, não porque eu estivesse menos insegura, mas porque queria aliviar a culpa. Só que logo encontrei outro motivo para acusar Oliver. E nós brigamos de novo. Ele saiu de casa, já tinha virado um hábito para evitar discussões comigo. Eu fiquei desolada, e sem pensar, desquei o número de Steve para contar o que tinha acontecido. Ele veio me ver, e acabamos transando outra vez. Só que dessa vez não foi na cama, porque eu não tinha forças para lavar os lençóis de novo. A partir desse dia, toda vez que eu ficava chateada com alguma coisa, Steve era a primeira pessoa para quem eu ligava em busca de consolo. Fiquei tão viciada em transar com ele que às vezes Oliver e eu nem brigávamos. Eu simplesmente inventava uma desculpa qualquer só para poder me encontrar com Steve. E não ajudava o fato de que ele era melhor na cama do que Oliver. Oliver sempre foi um amante romântico. Não gostava de fantasias nem de coisas mais ousadas, mas era carinhoso e tornava o momento especial. Já com Steve era outro jogo. Ele era egoísta na cama, só pensava no próprio prazer, mas também era ousado. Fazíamos coisas que eu nunca tinha feito na vida, e de forma louca eu gostava disso. Eu me sentia vivendo os dois lados, o amante romântico e o amante pecaminoso. E na minha cabeça, isso era incrível. Consegui me convencer de que a culpa era toda de Oliver, que era ele quem me fazia desejar o toque de outro homem, que era ele quem me empurrava para os braços de outro. Eu o culpava por tudo, e isso de alguma forma aliviava a culpa. Steve e eu paramos de transar em casa depois de quase sermos pegos pela irmã de Oliver, que apareceu sem avisar. Oliver, por ser muito livre, tinha dado a ela uma chave reserva anos antes, bem antes de me conhecer. Ele nunca pensou em pedir de volta, porque ela nunca aparecia de surpresa. Mas naquele dia, infelizmente, ela decidiu aparecer. Eu estava com Steve e quando ouvi a voz dela se aproximando, chamei rápido por mim. Escondi Steve às pressas e, na correria, acabei vestindo a camisa dele em vez da minha. Fingi que tinha acabado de acordar com a voz dela. Ela ficou em casa por 3 horas. Reparou na camisa e perguntou. Eu menti, disse que era do Oliver. Ela franziu a testa, mas não falou nada. Só depois que ela saiu é que percebi o tamanho da besteira. Oliver nunca usou camisa social. Ele odiava roupas formais e, por sorte, o trabalho dele permitia se vestir como quisesse. Ela deve ter percebido, mas eu não podia mais voltar atrás. Entrei em pânico e por semanas, esperei que Oliver me perguntasse sobre isso, já que sabia o quanto eles eram próximos. Mas quando nada aconteceu, relaxei, achando que talvez ela não tivesse dado importância. Mesmo assim, eu disse a Steve que não poderíamos mais usar a casa. Eu morria de medo de que, da próxima vez, fosse Oliver quem entrasse pela porta. Não podia arriscar. Então escolhemos um hotel afastado, quase na saída da cidade, onde Oliver nunca teria motivo para ir. Continuamos a nos encontrar lá. Steve até parou de aceitar convites de Oliver para vir em casa, inventando desculpas para não levantar suspeitas. Eu não percebia que aquilo era também a forma de Steve descontar a raiva que sentia de Oliver, dormir com a esposa dele. Eu acreditava que só eu estava me beneficiando daquele arranjo. Quando Oliver precisava viajar a trabalho, eu e Steve passávamos dias no hotel, sem fazer nada além de dormir, comer e transar. Eu acreditava que nunca seríamos descobertos.
Não havia sinais, não havia nada que pudesse levantar suspeitas. Mas no fim, tudo explodiu na minha cara. O que eu colhi foi apenas vergonha e arrependimento. Nunca vou esquecer o olhar no rosto de Oliver no dia em que ele nos pegou no flagra, no escritório. Era uma pequena festa organizada pela empresa, para comemorar o fim bem-sucedido de um projeto para o qual Oliver havia viajado. Era só para os funcionários, mas cada um podia levar um acompanhante. Oliver, claro, me levou. Steve foi sozinho. Quando Oliver perguntou por que ele não tinha trazido a esposa, Steve disse que ela estava doente. Era mentira, e nós dois sabíamos. Uma semana antes, ele já tinha me dito que não suportaria me ver com Oliver naquela noite, que não conseguiria controlar a raiva e não queria que a esposa desconfiasse. Eu não sabia, e ainda não sei, o que ele tinha dito à esposa para convencê-la a não ir, porque a última vez que a vi foi 3 dias antes, no shopping. Ela estava comprando um vestido para usar na festa. Fiquei em silêncio e permaneci perto de Oliver durante metade do evento. Para mim foi extremamente entediante, porque tudo que eles discutiam era sobre trabalho. O mais estranho é que até os acompanhantes que os colegas levaram pareciam saber de tudo e também participavam das conversas. Eu, por outro lado, não sabia absolutamente nada porque, para ser sincera, nunca tive interesse no trabalho de Oliver ou em como ele o fazia. A única coisa que sempre me interessou era descobrir com quem ele estava trabalhando no momento. Mas estar ali claramente perdida me deixou incomodada. Disse a Oliver que queria ir embora. Ele me respondeu para pegar um táxi, já que eu tinha bebido, e ele também não podia me levar, pois também estava bebendo. Além disso, ele não estava pronto para sair, pois precisava falar com alguém sobre um projeto. Fiquei ainda mais chateada. Minhas inseguranças estavam me dominando. Queria saber se a pessoa pela qual ele estaria disposto a deixar a esposa era uma cliente mulher, então decidi ficar. E no fim, Oliver realmente se levantou e foi encontrá-la. Era uma mulher elegantíssima, que parecia pertencer àquele lugar muito mais do que eu. Me senti pequena ao olhar para ela com seus lábios brilhantes e corpo impecável, em comparação ao meu com uma barriga arredondada mesmo sem nunca ter engravidado. Fiquei morrendo de ciúmes e perdi completamente a noção. Simplesmente fui até Oliver e comecei a marcar território. Oliver ficou furioso e me mandou ir para casa, principalmente depois que insinuei, de forma sarcástica, que aquela mulher era uma interesseira. Eu fiquei devastada por ele estar a defendendo. Mas em vez de ir embora como ele mandou, entrei em um dos escritórios e liguei para Steve me encontrar lá. Não pensei nas consequências. Estava cega de raiva e agi por impulso. Na minha cabeça, tudo o que eu fazia era me consolar enquanto tentava deixar Oliver com ciúmes. Eu não sabia que assim que saí, Oliver tentou se desculpar com a mulher e logo foi atrás de mim para ver como eu estava. E foi nesse momento que ele me encontrou quase nua, nos braços de outro homem, sobre a mesa de um escritório que coincidentemente era o dele. Fiquei em choque quando Oliver abriu a porta, mesmo depois de eu achar que Steve a tinha trancado. Ele me encontrou fazendo sexo com Steve. Eu fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Steve, por outro lado, se afastou rapidamente, ajeitou as calças e colocou toda a culpa em mim. Nem percebi Oliver se mover até ver Steve caído no chão, segurando o nariz sangrando. Só quando notei pessoas se aglomerando à porta é que percebi que devia ter gritado alto o suficiente para atrair atenção. Logo ficou claro para todos o que estava acontecendo, pois vi os olhares de reprovação enquanto eu ainda estava ali sentada com o vestido levantado. Não consegui me mexer. Fiquei congelada com a mão na boca. Só quando Oliver tentou sair corri atrás dele, puxando meu vestido e implorando para que me escutasse. Queria dizer que eu o amava, não Steve, e que tudo aquilo tinha acontecido porque pensei que ele estivesse me traindo. Mas Oliver apenas se virou, me olhou com desprezo e disse, fica com ele. Então foi embora. Não me deu mais nenhum olhar, simplesmente me deixou ali, cercada por pessoas que cochichavam e me chamavam de nomes horríveis. Naquele momento, fiz o que achei melhor, fugi. Saí correndo de lá e nem me importei com Steve, que ainda sangrava do nariz. A única coisa que me importava era Oliver. Eu não queria perdê-lo, chegar até ele era minha prioridade. Mas quando finalmente consegui pegar um táxi e voltar para casa, o carro de Oliver já estava estacionado e a porta trancada. Infelizmente eu havia esquecido minha bolsa na festa, e a chave estava dentro dela. Bati na porta por mais de 1 hora, implorando para ele me deixar entrar e me explicar, mas não obtive resposta. Não tive coragem de voltar para a empresa, não só porque já era tarde, mas também pela vergonha. Todos tinham presenciado meu marido me pegar com meu amante. Eu sabia que ninguém ali me aceitaria de novo depois de eu arruinar a noite com meu caso ilícito. Passei a noite no frio da garagem, porque Oliver não abriu a porta. E na manhã seguinte, quando ele saiu, nem sequer olhou para mim. Simplesmente entrou no carro e foi embora, me deixando ali mais uma vez. Foi chocante perceber como alguém que já tinha me amado tanto podia mudar completamente de um dia para o outro. Minha traição fez Oliver me odiar a ponto que quando finalmente consegui achar um lugar para ficar e esperar até ele voltar à noite, descobri que ele já tinha voltado antes e colocado minhas malas para fora. Em cima delas havia uma carta. Papéis de divórcio. Eu nem sabia que era possível receber papéis de divórcio tão rápido, mas acho que com o advogado, como um dos seus muitos conhecidos, por causa do trabalho dele, tudo é possível. As ligações, as mensagens, os apelos, nada adiantou. Oliver estava decidido a se livrar de mim, e aquilo doía demais.
Meus pais, quando souberam do meu pecado, me expulsaram de casa. Disseram para eu procurar outro lugar para esconder o meu desgraçado eu. Nenhuma das minhas amigas quis ter nada comigo, especialmente depois de como eu as tratei no passado por causa das minhas inseguranças. Ninguém acreditava que eu tivesse sido tão estúpida a ponto de deixar minhas inseguranças me levarem tão longe, chegando a dormir com outro homem em nome de consolo. Agora nada faz sentido. Tudo aquilo que eu antes considerava certo, meu comportamento, as brigas que tive com o Oliver, achando que eu tinha razão. As discussões ridículas que nem deveriam ter acontecido, a falta de atenção à pessoa mais importante, que era o Oliver. Tudo aquilo que eu julgava bom e justo mostra-se total e absolutamente errado. Me arrependo de tudo o que fiz, porque agora não tenho ninguém ao meu lado. Todo mundo me odeia, especialmente o Oliver, que provavelmente pensa em mim como o pior neste momento. E isso dói demais. As memórias não me deixam. Eu continuo me martirizando, sentindo dor repetidas vezes. O resultado das minhas ações é como um poço sem fundo, um inferno sem rota de fuga. Nenhuma. Eu queria poder voltar no tempo e mudar tudo, mas eu sei que desejar não apagará o que fiz. Vou ficar presa nesse loop temporal, revivendo cada momento em que sei que poderia ter feito diferente.